jogou o órgão para baixo e nem o órgão podia ser mais usado. A atividade era realmente coral, era só voz. E teve seus prós e seus contras, né? Porque o contra era porque não tinha mais instrumento na igreja, o que era uma coisa bem triste, né? Tipo, os instrumentistas perderam uma vez. Mas, por outro lado, teve um desenvolvimento vocal, um desenvolvimento coral muito grande, porque as pessoas só podiam cantar dentro da igreja. Então, foi aí que começou a ter essa ideia de coro a quatro vozes dentro da igreja, tipo, o inário deles sempre vem a quatro vozes, porque as pessoas começaram a desenvolver essa habilidade de cantar com mais vozes, etc. E o canto coral ganhou um peso muito, muito maior depois da reforma protestante. E essa é uma tradição que a gente tem carregado até hoje, né? No Brasil, agora, enfim, sei lá, desde os anos 90, 2000, veio um crescimento muito grande com as orquestras, né? Que também é um fenômeno incrível, né? A gente vê várias igrejas agora tendo orquestras, tendo escola de música, e isso é uma bênção. Mas a tradição coral sempre foi muito, muito, muito presente. Então, e a gente nunca abandonou essa tradição. E aí que eu queria falar da importância do coral para o ministro de louvor das filiais ou para o regente da orquestra das filiais, invistam na atividade coral, porque a atividade coral é uma atividade que ajuda principalmente na educação musical, né? A nossa voz é o nosso primeiro instrumento, geralmente, né? E é um instrumento que você carrega para tudo quanto é lado, e é fácil de lidar, né? Você não precisa ter peso, você não vai carregar uma harpa, você não vai carregar um trombone, esse instrumento está sempre com você. Então, invistam muito na atividade coral, você consegue, porque é bom que o instrumento está dentro do nosso corpo, então a gente consegue sentir realmente, a percepção fica melhor, a gente consegue ter mais propriedade das coisas que a gente, da linguagem musical, porque a gente está tomando essa linguagem musical para uma outra esfera, que é a esfera corporal. E isso ajuda bastante. Então, eu falo para os irmãos que ainda não possuem um trabalho de coro dentro das igrejas, ou que é um trabalho de coro que está mais ou menos meio, como posso dizer, meio ignorado, assim, invistam bastante no coral. Convidem os irmãos da igreja para o coro, chamem os irmãos para cantar, façam um dia de ensaio aberto, por exemplo, para os irmãos, para eles entenderem como é a atividade coral, para eles realmente se inspirarem, serem contaminados por essa atividade. E eu particularmente amo o coral, porque o coral detém a palavra, né? O coral, ele carrega a palavra, que é a mensagem. Então, é uma das coisas, enfim, se a gente não tem a palavra, se a gente não tem a mensagem, fica tudo muito abstrato, né? E quando você está ali cantando, você está emitindo a mensagem para a igreja, você está emitindo a mensagem para as pessoas. E isso é um privilégio que Deus nos dá como cantor, como coralista, de ser capaz de transmitir a mensagem dele para a nossa igreja. Então, invistam muito na atividade coral. Eu Na sede, eu sei que a atividade coral é uma atividade que a gente tem muito apoio do nosso ministério, do Dani, do Kiel, a gente tem os nossos maestros, o Wellington, a maestrina Késia, que são pessoas que enxergam atividade coral e veem o quão é importante ter um grupo tão bem consolidado, assim como é a nossa orquestra, dentro da igreja. Então, super recomendo para as filiais também investirem mais na atividade coral. E aí, falando em investimento, eu queria falar sobre um pouco com o regente, que é muito importante para o regente que ele também conheça o instrumento, saiba sobre a voz, os limites da voz, o que a voz pode fazer, até onde a voz aguenta, como funciona, como que é o ensaio coral. Então, você, regente, realmente invista mais tempo no canto, por exemplo, né? Se você está no ensaio, se você conhece mais sobre o seu instrumento, sobre o canto, você consegue muito mais ajudar o seu coro e ajudar os seus irmãos. Então, realmente, aos regentes, invistam no estudo do canto.
A gente tem aulas de canto lá na sede, com a Paty, com o Wellington. Enfim, tá tudo muito acessível agora, né? E, enfim, invista no canto, conheça seu instrumento, saiba como funciona a respiração. Eu vou entrar nesses assuntos agora, mas como funciona a respiração, as ressonâncias e tudo. E para você poder, mais para frente, ajudar os irmãos do seu coral a fazer isso, tá bom? Essas são as minhas dicas principais agora. Vou entrar um pouco mais no assunto coral, sobre aquecimento, né? Desde que eu comecei a trabalhar com coral na Nipo, sei lá, acho que faz uns 5 anos já, a gente instalou o sistema de aquecimento. Ainda não conseguimos fazer isso antes do culto, porque é meio corrido, né? Fica pouco tempo, a gente se encontra muito perto do horário de iniciar o culto, então acaba não sendo muito possível. Mas a gente sempre aconselhou os irmãos na ida da igreja a fazerem exercícios vocais dentro do carro, um pré-aquecimento, exercícios respiratórios, essas coisas, porque você já entra para cantar com um trato vocal mais preparado. E no ensaio de coro mesmo, em si, o ensaio mesmo, com certeza a gente fazia o aquecimento de entre 15, 20, 25 minutos, para a gente poder acordar a voz, dar mais. E nesses aquecimentos eu tentava meio que aquecer o pessoal e ao mesmo tempo dar informações sobre técnica vocal, dar uma ajuda sobre técnica vocal. E é bem desafiador, porque a gente tem é muito heterogêneo, né? As vozes que a gente tem no coro da igreja, assim, a gente não tem pessoas que estudam canto, na sua maioria não são pessoas que estudam canto, que trabalham com voz, né? E então a gente tem um grupo muito heterogêneo. E por isso era bem difícil poder atingir todo mundo. Mas eu tentava de uma maneira que fosse uma mensagem que todo mundo conseguisse compreender. E isso só é possível quando você conhece bem o instrumento, quando você tem ferramentas do estudo vocal para poder ajudar as pessoas, porque cada um tem uma situação ou cada um está num nível diferente. E aí você tendo essa bagagem sobre técnica vocal, você consegue ver qual é a necessidade da pessoa e aí você consegue ajudar a pessoa. Então, o investimento em técnica vocal pro regente é algo essencial. E falando sobre aquecimento, eu acho fundamental que a gente faça aquecimento. Como eu já tinha falado em umas lives anteriores, o cantor, o corpo dele é o instrumento dele, né? E às vezes a gente chega do trabalho, a gente chega da escola, a gente chega de qualquer outro lugar, tá com o corpo ainda mole, tá com o corpo sem acordar, a respiração ainda tá aquela respiração alta, né? Aquela respiração só realmente para sobreviver. A gente acaba não pensando no corpo como ferramenta. E quando a gente faz um aquecimento, a gente traz esse espírito de que vamos usar o nosso corpo como instrumento, essa conscientização, melhor assim dizendo, para as pessoas realmente estarem lá presentes e saber que agora eu estou usando o meu corpo como meu instrumento. Então, talvez seja interessante a gente fazer uma live só sobre aquecimento depois, porque é um assunto muito grande, eu posso dar dicas, exercícios, mas, a princípio, eu aconselho sempre começar com um pouco de exercício físico, um pouco de alongamento, aqui, principalmente na parte que a gente usa, a cabeça, pescoço, tronco, toda essa parte, e, e, e usar realmente tudo, assim, o corpo inteiro funciona, né? Eu geralmente faço um aquecimento que você trabalha o corpo inteiro, desde a ponta do pé até aqui o topo da cabeça. E aí, e fazer esse aquecimento corporal, começar, depois eu vou para a parte da respiração, de buscar sempre ter uma respiração mais baixa, quer dizer, não essa respiração alta que a gente enche o nosso pulmão, mas uma respiração mais diafragmática, se eu posso dizer assim, que a gente enche mais aqui a lateral da nossa barriga e mais aqui embaixo. Essa respiração mais baixa. Igual quando a gente leva um susto, a gente faz... Quando a gente leva um susto, a gente não faz assim... Não é geralmente assim, a gente leva um susto aqui embaixo. Então, mais ou menos essa região que eu começo a fazer exercícios. E trazer
um pouco mais de flexibilidade nesses músculos, né? Então, fazendo tss, F, zzz, todos esses exercícios com respiração. O lance da respiração é que quanto mais você trabalha, mais resistência e mais ar você consegue controlar. A questão do canto é mais quanto ar você precisa para emitir a nota do que quanto ar você pega. Então, quanto ar você inala, né? Então, e um cantor inteligente, ele sabe programar quanto de ar ele vai precisar. Tipo, ele vai fazer uma respiração, ele já sabe que ele vai ter 8 compassos para cantar, então ele vai respirar para aqueles 8 compassos e vai controlar aquela saída de ar. Então, essa é a nossa primeira preocupação na hora do aquecimento. Depois eu vou para a extensão vocal, começo com coisas bem baixinhas, numa região de terça, do, ré, mi, e fazendo escalas ascendentes. A Paty fez um aquecimento na dica do dia com a gente, uma vez, aqui já nos nossos programas da escola de música, e eu vou mais ou menos naquela linha também, né? Começando bem grave, bem confortável, trabalhando bastante a região média. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar a região média, que eu acho que quando a gente tem uma região média bem aquecida e bem fundamentada, é mais fácil ir para os extremos, tanto para o extremo grave quanto para o extremo agudo. Então, eu sempre trabalho melhor a região média, fico bastante tempo em investimento na região média, e depois eu vou para a região aguda, para as vozes mais agudas, que são soprano e tenor, e para as vozes mais graves, alto e contralto, alto e baixo. E geralmente a gente tende a esquecer as vozes graves. A gente sempre faz coisas agudas, 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 canta absurdos agudos, e esquece das vozes graves. As vozes graves também precisam de um aquecimento, também precisam estar em contato com as notas mais graves, por conta dos hinos. Então, é bem importante esses dois pontos, assim, né, esses dois extremos. E depois, eu gosto também de trabalhar um pouco de articulação, exercícios com sílabas diferentes, com consonantes diferentes, para a gente realmente acordar aqui todos os músculos da boca, né? A boca é a nossa fonte emissora, né? De som, né? E eu gosto muito de trabalhar com articulações diferentes, todas essas coisas, faço vários exercícios de trava-línguas, etc., para a gente ter uma boca mais flexível, mais maleável, que a gente consiga realmente pôr a palavra ali sem nenhum tipo de dificuldade. E, enfim, eu vou mais ou menos nessa direção para o aquecimento, mas eu realmente acho que a gente pode se aprofundar mais no aquecimento numa próxima live, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre o ensaio. Para o coro, eu acho fundamental, a Cass e o El vão entrar daqui a pouco e eles podem confirmar que a gente sempre trabalhou muito o texto, né? Porque a gente carrega o texto na nossa voz. E eu acho que o cantor ele tem que ter propriedade do texto, daquilo que ele está falando. Ele tem que saber daquilo que ele está falando. Ele tem que mastigar esse texto e deixar esse texto íntimo para ele. Porque quando a gente tem esse texto internalizado, é muito mais fácil da gente poder cantar e poder expor ele, entregar esse texto para a igreja depois. Então, dica, recitem o texto com seu coral. A gente fazia isso muito nos ensaios da Nipo, só texto falado, mas não uma coisa meio com aquela região, asas das alvas, asas da alva, por exemplo, Senhor, tu me cuidaste, me conheces o meu deitar e meu levantar, faz tempo que eu não canto sino, tu me sondaste. Mas a gente fazia de um jeito assim, já na voz, na impostação coral, de um jeito, eu vou usar a palavra artística, mas a gente sabe que na igreja não tem esse valor artístico, porque a gente não está naquele lugar como artistas, né? A gente está ali como levitas e adoradores. Mas nessa ideia de Senhor, tu me sondastes e me conheces o meu. Então eu já falava numa região mais alta da voz, usando mais ressonância para realmente tomar posse daquele texto. Então recitem o texto com seus coralistas, né? Façam eu primeiro, depois vocês. Isso sempre funciona também. Mostrem para ele o exemplo e o jeito que você queria que ele recitasse, que o próprio coro recitasse. Eu sempre fazia isso, né? Como eu faço A e vocês fazem A depois. Sempre eu e eles, para mostrar o exemplo e qual o ideal
de impostação vocal que eu queria chegar. Mas o trabalho com texto é realmente fundamental. Sem texto, o cantor não é nada, né? Sem a palavra, o cantor não é nada. A gente precisa ter domínio da palavra dentro da nossa boca e internalizado aqui. Então, de verdade, trabalhem o texto. Depois, para o ensaio coral, outra dica para os regentes e para os regentes da orquestra, para os regentes do coro, para o ministro de louvor, da igreja da filial, enfim, façam peças a capela, né? Porque a gente anda na igreja muito dependente da orquestra, né? A gente faz tudo, e que é uma bênção, né? Coro e orquestra é uma bênção. A gente anda muito ligado com a orquestra. E aí, dessa maneira, a gente acaba não desenvolvendo a nossa própria identidade como coral. A gente não conhece o som coral que o nosso coral pode ter. Porque a gente só está acostumado a ouvir coral com orquestra, coral com orquestra, coral com orquestra. E as peças a capela, elas trazem uma riqueza para o coral realmente muito grande. Traz uma independência para o coral muito grande. Porque que depois, tocando junto com a orquestra, vai resultar numa coisa maravilhosa. Ter o coral realmente... um coral realmente compacto, com som compacto, e que só vai somar depois com a orquestra. Então, trabalhem peças corais, trabalhem hinos da harpa coral. Enfim, a gente tem no nosso cenário hinos a 4 vozes, arranjos simples, mas o que importa não é a dificuldade, mas é a sonoridade. Deixem as pessoas do coral estarem acostumadas com o que é um som coral. O que é um coral, ele não precisa de uma orquestra, ele não precisa de um acompanhamento. Ele se sustenta sozinho. A gente tem todos os elementos no coral que nos dá o trabalho inteiro. Então, trabalhem mais o repertório a capela, façam hinos mais simples, e para os regentes e para os ministros de louvor, que tenham mais hinos a capela dentro do nosso culto, né? Pelo menos um hino a capela com coral, convidem a orquestra para tocar, ensaiem coral e orquestra junto, o hino a capela. Para os instrumentistas também é maravilhoso, mas invistam mais nesse trabalho a capela, porque isso só vai trazer muito para o coralista. Ele vai ver que o coral é autossuficiente e vai criar esse som coral que a gente tanto deseja e tanto precisa. Eu só vou ler essa pergunta aqui. Ok. Ok, eu vou responder já essa pergunta. Ok, que a Luísa fez, eu acho, que era o próximo tema que eu ia entrar, que é sobre timbragem, né? O Dani e o Kiel já fizeram uma live sobre isso, e para falar sobre timbragem, eu concordo absolutamente com tudo que eles falaram, que a questão da timbragem é mais ouvir do que cantar. Obviamente, o nível básico de canto tem que existir, né, para você poder construir alguma coisa. Mas o lance da percepção é uma coisa fundamental na vida do coralista. Você está com o ouvido aberto com o que está acontecendo com o seu vizinho, o que está acontecendo com outro naipe, e, enfim, e toda essa dinâmica entre as vozes. Então, ouvir é o grande segredo para uma melhor timbragem. Acho que a Luísa perguntou sobre pessoas que têm uma voz muito heterogênea, né? Umas pessoas cantam com vibrato demais, outra com vibrato de menos, uma tem uma voz mais branca, enfim. Eu vou dizer agora para o regente coral que você tem que conhecer os seus cantores, você tem que saber o limite dos seus cantores, até onde eles podem ir, que tipo de som que eles têm, enfim. Uma pessoa que tem muito vibrato, num coral, talvez não seja uma estética ideal, mas essa pessoa pode estar no coral, com certeza, não tem, porque ela canta com muito vibrato, não é isso. Mas essa pessoa tem que ser instruída a saber que ali ela tem que cantar com outras pessoas e talvez aquela proposta de voz não se adequade muito bem. E aí vai um pouco da humildade, da sensibilidade da pessoa de saber retirar um pouco mais do seu lado e deixar a outra pessoa tomar esse lado também, quer dizer, não carregar o peso sozinho, né?
Você tira um pouco do seu trato vocal em prol do grupo. E isso para uma pessoa que tem muito vibrato. Numa outro cenário, uma pessoa que dá pouco, geralmente não é tão difícil de lidar. Ali você pode incentivar um pouco mais a pessoa a poder se soltar um pouco mais, a poder se sentir mais confortável, mais confiante. E a última dica que eu vou dar sobre timbragem, que eu já falei, que os agentes têm que conhecer os coralistas dele, é que você conhecendo as vozes das pessoas, você consegue organizar esse coral melhor. Se eu sei que uma irmã tem uma voz muito forte, por exemplo, eu geralmente não vou colocar essa irmã na ponta, por exemplo, ou numa primeira fileira, né? Eu vou colocar essa irmã mais no meio, por exemplo. Ou eu vou colocar essa irmã numa segunda fileira, por exemplo. E eu vou tentar, dentro do naipe de soprano, por exemplo, deixar as pessoas que têm uma voz mais parecidas sentadas juntas, né? Que aí elas vão criar uma identidade vocal dentro do naipe que seja mais saudável. E esse é um conselho que eu dou a vocês, aos regentes, que vocês realmente estejam abertos e espertos ao tipo de voz que as pessoas têm e tenta fazer realmente essa remodelação dentro do coro, que voz funciona melhor com essa, de que lado essa irmã do lado dessa irmã, esse irmão do lado desse irmão, até que você consiga achar uma homogeneidade melhor. E enfim, se você vai num coro profissional, geralmente as pessoas têm lugares marcados, porque você fica acostumado a ter as pessoas que estão do seu lado, então você sabe como elas funcionam vocalmente, você sabe como elas funcionam, quanto de área que elas precisam geralmente para uma frase, etc. Quer dizer, você cria uma intimidade com as duas pessoas, uma intimidade vocal com as duas pessoas do seu lado, que no grupo inteiro vai resultar num resultado muito bom. Então, realmente, essa troca de lugares, essa realmente é uma coisa de teste, de tentativa. Você vai trocando as pessoas, não tudo de uma vez, por exemplo. Um dia que eu estou trabalhando com sopranos, eu troco 2, 3 pessoas de lugar, e aí eu vejo, me concentro naquela pessoa, naquele naipe, até que tenha um som mais homogêneo. Então, para timbragem, essa seria a minha dica. Eu acho realmente que a gente pode entrar depois numa segunda live mais sobre técnica vocal e mais sobre aquecimento, mas eu queria dar como posso dizer, queria dar um panorama geral, assim, para vocês terem mais uma ideia de como funciona um grupo vocal. Última coisa, antes de chamar a Kezinha aqui, sobre para os regentes terem consciência que a voz não é igual ao instrumento, né? No instrumento a gente pode estudar 8, 4, 5 horas sem parar, né? E a voz não, a voz ela tem uma limitação de horas de trabalho, que tem uma limitagem de horas de trabalho que o regente tem que estar atento a isso. Quer dizer, se eu estou meu coral cantando por 2 horas sem parar, eles vão ter provavelmente uma fadiga vocal depois, né? O ensaio, as pausas dentro do ensaio são muito importantes. Eu geralmente ensaiava 1 hora e meia e fazia uma pausa de 20 minutos, dependendo do nível de entrega vocal, né? Mas a pausa é muito importante, ter sempre água por perto para hidratar, para deixar tudo aquilo umidificado, não tão seco. Então, só lembrem disso, a voz não é igual a um instrumento material, que aguenta um ritmo e bastante horas de estudos. A voz tem que ser realmente vista e ter mais cuidado no trabalho com a voz, para a gente não prejudicar a saúde vocal dos nossos cantores. Tá bem? Estou um pouquinho atrasado. Eu vou chamar a Késia aqui. Olá. Oi! Tá me ouvindo bem? Muito bom, Késia. Tem uma pergunta para mim? Tenho, mas antes de tudo, saudade. Saudade, muita saudade. Muita saudade. Bom, a minha pergunta, maestro Guilherme, é o seguinte: nós na Nipo temos um repertório extremamente eclético, desde Aleluia de Handel a cantar Majestade, por exemplo.
como que a gente prepara? Qual a dica para o regente preparar o coral, ter essa maturidade, né, para que o coral consiga interpretar cada estilo o mais adequado possível? Como que a gente Sim. consegue esse desafio? Ok, beleza. Ótima pergunta. Realmente, a gente tem, em todas as nossas igrejas, a gente tem uma pluralidade no coral que é gigantesca, por exemplo, né? Se você vai para o mundo profissional, geralmente isso não acontece, né? As pessoas são bem especializadas, né? Quem canta erudito, quem canta popular, que nesse mundo profissional seria musical, canta só musical. É claro que tem pessoas que andam pelas duas áreas, né? Mas realmente é muito desafiador para gente dentro desse nível de amador. E como a gente melhorar isso? A gente tem que ter claro na nossa cabeça o tipo de sonoridade que a gente quer. E isso vem com aquela questão do timbre que eu estava falando antes. Mas parte muito do conhecimento que o regente pode dar para o coro, as ferramentas que o regente pode dar para o coro. Por exemplo, eu acho legal no ensaio que a gente trabalha esses dois universos, de você chegar para o coro e mostrar, olha, essa é a sonoridade para um Aleluia de Handel. Por exemplo, essa sonoridade para o Aleluia de Handel. Faz o coro cantar e faz o coro perceber que tipo de sonoridade é. Faz eles perceberem, olha, a gente usa mais espaço aqui, a gente tem que ter mais, o palato mole tem que estar mais redondo, a gente usa mais espaço, as ressonâncias que a gente usa são diferentes, a gente usa mais ressonância da cabeça, a gente usa mais o corpo inteiro para cantar. Então, faça que o coro cante e que eles percebam o tipo de ressonância que eles estão usando, o tipo de timbre que eles estão usando, o tipo de formato vocal ou formato vocal que eles estão usando para cantar. Quando eles têm essa percepção, dali um tempo para frente, eles vão começar a fazer essas pequenas trocas sem perceber, porque vai estar tão automatizado o tipo de sonoridade que eles querem que eles vão perceber, eles vão começar a fazer sem perceber. Mas isso vem da parte do regente, da conscientização do regente, de levar o coralista a pensar e a conhecer o instrumento dele, né? Porque às vezes sozinho a gente não tem essa consciência, né? A gente não consegue chegar nesse resultado sozinho. Mas se tem um guia ali falando, olha, esse é o tipo de sonoridade que eu quero, reparem bem de como você fez isso, faz ele repetir 3 vezes um compasso, para ele poder realizar no corpo dele, perceber no corpo dele o que foi diferente de cantar uma música mais popular e uma música mais erudita. Em termos gerais, eu já passo a palavra para você, Kézia, em termos gerais, para uma peça erudita, geralmente a gente vai ter que usar mais espaço, né? Geralmente a gente vai ter que usar o palato mole, deixar mais redondo, ter mais conscientização corporal, ter mais apoio. Geralmente, por uma peça erudita, a gente vai ter mais essas fontes de som, né? Então, eu sempre vou falar um pouco mais de palato. E para uma peça mais popular, a gente vai usar um tipo de canto que as bases técnicas são as mesmas, sempre. Mas as ressonâncias são trabalhadas de maneira diferente. Então, por exemplo, para uma música mais popular, a gente vai sempre usar mais as ressonâncias daqui, da máscara, né, como a gente diria no canto, não tanto espaço, a gente não vai cantar assim para cantar uma peça popular, a gente vai ter uma voz o funil vai ser um pouco mais ok. Ok, Zé, só pediram para você dar um mute no Zoom, se você conseguir. Os meninos pediram. Você vai ter um funil um pouco mais afunilado, desculpa o pleonasmo, do que para o canto erudito, que vai ser um funil uma boca um pouco maior, né? Você vai precisar mais espaços e para peça popular, esse funil vai estar um pouco mais estreito, porque o som não precisa de tanto espaço. É isso. Algum comentário, Kezinha? Me ouvindo bem?
Tô ouvindo. Eu concordo plenamente com você. O que acontece também com a gente, com o nosso coro, é que são coral amador, né? Então, essa construção dessa identidade vocal, ela é gradual. Não sei se está me ouvindo direitinho agora. Eu creio que isso é gradual, não é, Guilherme? Porque não dá para você cantar Aleluia de Handel como um coro profissional de primeira. Tudo isso é uma construção muito séria, muito forte, né? Que você vai adquirindo essa maturidade, né? E isso é um desafio para o coralista. Às vezes ele quer cantar, para o regente, eu digo, tem aquele arranjo lindo, maravilhoso, mas ele tem que ser, eu acredito que ele tem que saber como chegar lá. Quais os métodos que ele vai levar, quais os passos que ele vai dar para alcançar aquela sonoridade que ele tanto deseja. E isso é uma coisa extremamente progressiva. Absolutamente certo, Kézia. Foi o que eu falei no começo da live. O investimento que o regente coral precisa ter é muito grande. Você só consegue reger um coro bem e desenvolver um trabalho em grupo quando você conhece o seu instrumento, quando você sabe das possibilidades do seu instrumento, do que pode fazer, do que não pode fazer e de como pode fazer. Porque, como você disse, é um coro amador. Então, as pessoas, elas não têm o conhecimento técnico, né? Elas estão ali para também adquirir o conhecimento técnico e também cantar. É tudo ao mesmo tempo. Então, é realmente um investimento do regente coral, que precisa saber, ter a ideia clara na cabeça do som que quer, mas saber como chegar nesse som, porque as pessoas sozinhas dificilmente vão conseguir chegar ali sozinho, porque é muita gente, né? A gente lida com um coro de 60, 80 pessoas, são 80 cérebros diferentes tentando achar um jeito. Você precisa realmente unificar as ideias, trazer todo mundo para o mesmo formante, todo mundo para uma mesma ideia e para o trabalho funcionar. Então, eu acho que o que foi bom essa pergunta e o que você falou e eu falei, que fica aí um puxãozinho de orelha para os regentes, ou mais que puxão de orelha, um conselho para os regentes corais: estudem técnica vocal, porque assim você consegue ajudar os seus cantores e criar esse som que você quer, tanto para um Aleluia de Handel, tanto para uma peça mais popular, da questão do canto mais popular. Obrigada. Deus te abençoe. Tchau. Fazer com que eles que eles sintam prazer no ensaio, que é importante a pessoa sentir prazer em cantar, prazer em estar ali, em participar, em fazer acontecer. E isso é um desafio realmente muito grande com relação à atividade e pontualidade do pessoal, que eu acho que a gente incentivar a pontualidade e a atividade, a pessoa, o coralista, precisa sentir prazer em estar ali. E eu acho que é uma dificuldade que a gente tem bastante com relação a isso. Primeiro, a pontualidade, né? Chegar no horário. Tem gente que às vezes chega no horário, mas não vai para a sala do ensaio, fazer outras coisas, vem só depois. Então, criar esse encantamento da pessoa, ou incentivar mesmo o corista. Eu gostaria de saber de que forma fazer isso. Incentivar o coralista a estar ali, pronto, parado para o ensaio, e também incentivar o coralista a ter a responsabilidade de estar presente no ensaio, né? Sentir realmente a necessidade que a voz dele é importante, sentir a responsabilidade que é importante, que ele faz parte do grupo, como você falou anteriormente, de que colocar as vozes sempre parecido, uma ao lado da outra, tal, para o coral se tornar mais orgânico, né? Ficar mais homogêneo e ter uma intimidade, que você falou também, intimidade vocal. Só que intimidade vocal requer realmente um trabalho de tempo
A gente geralmente tem uma hora, um dia só de ensaio por semana. Atualmente, a gente está tendo um dia só de ensaio por semana. E esse horário é extenso. Oficialmente são 3 horas. Eu estou falando em relação à sede. Nas filiais, tem filial que 2 ensaios por semana, geralmente 1 hora de duração. Mas a gente na sede tem essas 3 horas, procuro nunca fazer as 3 horas, procuro reduzir esse tempo justamente por causa da fadiga vocal que a gente tem, para poder preservar, prejudicar e não se tornar já chato também, você continuar tendo prazer em fazer o trabalho. Então, eu gostaria de saber, a minha pergunta é justamente essa, se tem alguma dica, alguma ideia, algum mecanismo, alguma ferramenta, ou se é conversa mesmo, para conscientização do pessoal da necessidade primordial de estar presente no ensaio, chegar no horário, e se eventualmente houver alguma falta, alguma coisa por algum motivo de força maior, o próprio coralista sentir a necessidade de ir atrás do perfeito de conteúdo, de procurar saber qual foi tratado, o que foi ensaiado, se mudou alguma coisa. A própria pessoa ter essa necessidade. Não chegar no outro ensaio, fazer com que todo mundo ensaie novamente a música que ele não fez. Ou então começar a criar um monte de dúvida que a gente já tratou no ensaio anterior e ele não estava, e ele começa a expor as dúvidas dele no segundo momento que seria inadequado. Seria essa a minha pergunta. Eu vou falar sobre em 2 aspectos, né? Um aspecto para a gente que é o aspecto espiritual, que é muito presente, que é o primeiro aspecto, a premissa fundamental, e depois o ponto de vista musical. Ainda tá com eco, talvez. Bom, os meninos me falam. Ok, beleza, então. Ótimo. Do ponto de vista espiritual, quando você é chamado para o Ministério do Louvor, é um grande presente de Deus, né? É um presente que Deus dá pra gente, não é todo mundo que é chamado para esse ministério dentro da casa de Deus, né? E eu acho que a gente tem que honrar esse chamado, né? Você saber que Deus te chamou ali, naquela circunstância, para você entregar o seu louvor, é algo realmente precioso. E como o pastor Takayama tem nos ensinado, esse é o único ministério que vai continuar quando a gente for todos para o céu, né? E a gente já foi chamado, selecionado desde daqui para fazer isso. Então, eu acho que quando você é chamado para o Ministério de Louvor, você aceita esse convite de Deus para poder louvá-lo, eu acho que você também tem que saber honrar esse convite, porque e esse chamado que Deus te deu, né? Porque Deus te dá o chamado, mas eu não vou ficar lá fazendo de qualquer forma, né? Eu vou honrar aquilo que Deus pôs na minha vida. Se Deus pôs o coral na minha vida para louvá-lo, glória a Deus por isso. Eu vou fazer o melhor que eu posso para honrar esse convite que Deus me fez. E se Deus me chamou para tocar na orquestra, glória a Deus por isso. Eu vou estar lá nos ensaios da orquestra para poder honrar esse chamado que Deus me fez. E lembre-se, não são todos que são chamados para isso, né? Se você está nesse ministério, se você está no coral, se você tem a palavra de Deus na boca para passar para a igreja, isso é um grande privilégio. E se isso não for o suficiente para você tomar essa responsabilidade como um prazer, né? Não como um pesar, porque isso é um prazer de você poder ir para o ensaio e trabalhar e estar louvando, por mais que a gente fale de música, de técnica, essas coisas, mas a gente está lá no ensaio, é uma hora de louvor. Então, eu acho que só isso já é suficiente para a gente pôr a mão na cabeça e tomar as nossas habilidades como levitas, como premissa da nossa vida, né, da nossa vida espiritual, saber disso. Como de parte espiritual, eu falo disso. Na parte de música, o que eu posso dizer por experiência de estar lidando com o coro da igreja, etc.,
é que eu tenho a impressão que os nossos coralistas, eles não têm ideia de que coral é um trabalho coletivo, que é um organismo coletivo, e que se você não está lá, você está fazendo muita falta. Quer dizer, é como, sei lá, é como, imaginamos que o coral é um corpo, só que ali está faltando metade de um pulmão. Como esse corpo vai trabalhar? Ele não vai trabalhar 100% bem. Esse pulmão vai fazer muita falta, né? Quando, enfim, o que eu digo pro regente coral é realmente deixar claro pros coralistas que cada pessoa ali é importante. E que o trabalho coral, ele só vai ser desenvolvido quando todo mundo estiver lá igualmente na mesma entrega, sabendo que se eu falto no ensaio, eu estou prejudicando todo o meu grupo. Obviamente, existem casos, né? Família, enfermidade, essas coisas. Tudo isso é muito compreensível. A gente não está num âmbito profissional. Mas eu tenho que saber que eu faltar no ensaio é realmente prejudicial para o meu grupo, porque o meu grupo vai sentir falta de mim. Então, o que eu falo mais para o regente é, deixe isso bem claro para o seu cantor, que ele faz parte de uma atividade coletiva. E a atividade coletiva só funciona quando eu tenho outras pessoas, né? Não dá para funcionar sozinho, né? Por exemplo, se você vai no ensaio que tem só 2 contraltos, no naipe que geralmente tem 6 contraltos, quer dizer, as outras 4 contraltos estão fazendo muita falta. E quando as outras 4 chegam para cantar no grupo, elas não estão provavelmente no mesmo espírito ou no mesmo nível que as outras 2 contraltos que estavam. Então, tem aí um desequilíbrio que é parte do coralista manter esse equilíbrio, né? É parte dele saber, igual você falou, se eu não vou ao ensaio por N motivos, de eu me manter atualizado, o que foi passado, o que aconteceu, ou pedir para uma irmã gravar um ensaio para você, enquanto você... Se eu sei que eu não estou no ensaio, por exemplo, vou usar a tia Nara, lá da sede, que é um problema. A tia Nara não pôde ir ao ensaio, por exemplo. Ela chega na irmã Patrícia, na Patrícia Nelly, e fala, Patrícia, eu não vou ao ensaio. Será que você podia gravar um ensaio para mim? Ou pelo menos gravar esse hino para mim? Só para eu poder depois ouvir em casa e me inteirar do que aconteceu. E essa responsabilidade, do mesmo jeito que a gente cobra os regentes, que eles têm que estudar, que eles têm que saber, que eles têm que fazer a técnica vocal, etc, etc, o nosso compromisso como coralista é ir ao ensaio, é se dedicar a esse ensaio, e se eu faltar nesse ensaio, é saber o que aconteceu, porque eu sei que isso é um trabalho coletivo e que o grupo depende de mim. Então, esse é o mais importante. E sobre a questão de hora, de chegar atrasado, é fundamental a gente começar o ensaio todo mundo junto. Tá todo mundo no mesmo espírito na hora de começar. Se as pessoas vão chegando ali atrasadas e dispersas, isso é tão difícil para o regente, porque a pessoa já perdeu muita informação, a pessoa chega, ela acaba mudando a atmosfera que estava antes, acaba quebrando toda a atmosfera que estava antes construída, porque chegou atrasado, etc. Então, tanto tem muita responsabilidade pro regente, mas tem muita responsabilidade pro coralista, pro instrumentista, que às vezes a gente negligencia ou esquece, né? E é muito importante pensar que se eu faço parte de um grupo, esse grupo precisa de mim. E se o grupo falou, eu tenho que estar lá 3 horas da tarde, esse grupo precisa de mim às 3 horas da tarde, não 3h10. E aí o último conselho que eu dou é: cheguem antes no ensaio, cheguem 10 minutos antes, cheguem 5 minutos antes. Sentem-se, tomem uma água, se quiser conversar com o irmão 10 minutos antes do ensaio, conversem. Mas para as 3 horas está todo mundo lá e todo mundo começar no mesmo espírito, todo mundo começar junto e deixar o regente numa posição mais confortável para trabalhar. Eu acho que, enfim, espero ter ajudado um pouco, tanto com a visão espiritual quanto a visão musical coletiva. Espero ter ajudado um pouco. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. Mas é isso que eu tenho para falar para vocês. Saibam que vocês fazem parte de um trabalho coletivo. E esse trabalho só acontece quando você está lá. Se você não está lá, você está prejudicando esse grupo. Tá bem? Obrigado, El. Deus abençoe. Saudades. Fica com Deus.
Foram super duas boas perguntas, uma do ponto de vista prático, sobre que uma pegou mais para o lado do regente, de como saber de som, de como orientar o coro, e outra pegou mais para o lado do coralista, e eu acho que foi muito bom, porque deu equilíbrio, principalmente para a gente saber que o trabalho depende dos dois, né? Tanto do regente como líder, como cabeça, mas muito, muito mais do grupo estando lá, tendo um compromisso com o trabalho, tendo compromisso com o horário, tendo compromisso em saber o que foi dito, o que não foi dito, né? Então, adorei as perguntas, foi muito bom. A gente tem mais perguntas que foram feitas aqui, que eu vou olhar agora. Mas essa live vai acabar daqui 1 minuto, provavelmente. Então, eu vou começar uma nova live. Espero que vocês entrem todos de novo, só para responder essas perguntas. Não vou me alongar muito, acho que em 10 minutos eu termino. Beleza? Então, eu vou começar uma nova live para poder responder as perguntas, tá? No Facebook a gente ainda continua, essa é só uma coisa do Instagram, ok? Então, vou começar de novo, tá? Eu não sei de quem foram as perguntas, porque eles não escreveram, mas eu vou ler as perguntas e vou responder, tá? Ok, a primeira pergunta foi o Diego que me escreveu. Quando você percebe o potencial de um coralista, você costuma trabalhar com essa pessoa individualmente ou sempre em conjunto? Ok. Quando eu percebo o potencial de um coralista, Guilherme Roberto, primeiro falaria para ele. Falaria para o irmão que ele tem potencial. Por quê? Porque dentro do coro da igreja, uma pessoa que tem um potencial vocal melhor, ela pode ser uma ferramenta muito grande. Igual a gente tem chefes de naipe dentro da orquestra, a gente pode usar essas pessoas como chefes de naipe dentro do coral, por exemplo, né? Pessoas que estão ali para auxiliar os outros irmãos, né? Que vai ter essa pessoa que tem mais potencial como uma referência vocal, como uma referência de disciplina, por exemplo, de chegar no horário, essa coisa. E segundo, que esse irmão que tem um potencial vocal melhor, ele pode ser um solista do coro, né? Todos os nossos hinos a gente tem solistas, a gente precisa descobrir pessoas novas para solar. A gente, na Nipo, na série, a gente já faz esse rodízio de solos, geralmente nem é sempre a mesma pessoa que faz o mesmo solo, né? As pessoas vão mudando. Eu já vi a Ruth Helena cantando o mesmo hino que a Patrícia já cantou um dia, que a Miriam já cantou um dia, que a Camila já cantou um dia. Então, essas pessoas têm esse rodízio e isso é muito importante. E se eu costumo trabalhar particularmente com a pessoa, talvez sim, talvez seja interessante se a pessoa tiver alguma dúvida, ou passar um exercício, ou passar uma indicação para essa pessoa ouvir um outro cantor, só para dar uma base, enfim, dar um exemplo. Então, eu investiria bastante nessas pessoas que têm uma potência maior com o canto, para elas estarem ali como meus auxiliadores. Então, eu acho fundamental realmente investir nessas pessoas. Outra pergunta. Alguma dica durante pandemia, algum exercício para poder passar para o coralistas, mesmo à distância? Ok, fica aí como sugestão para uma dica do dia. A Paty já tem feito isso. Eu vou tentar também mandar um exercício dentro do Instagram da escola, ou no canal do YouTube da escola, de dica do dia, para exercícios que a gente possa fazer vocalmente, para ajudar nesse tempo de pandemia. Então, pode deixar que eu vou fazer isso, e a Paty já está fazendo isso. Então, confiram os próximos vídeos a seguir. Próxima pergunta. Como vocês, maestros, estão lidando com a quarentena? Estão adotando alguma estratégia para manter a orquestra e o coral unidos ou ativos de alguma forma? Eu não posso responder muito bem, porque como eu não estou fisicamente presente com o Ministério de Louvor, mas eu acho que toda que eu tenho visto que através da escola de música, dessas ferramentas que a igreja criou no YouTube, no Facebook e aqui no Instagram, eu acho que é uma maneira de deixar o Ministério de Louvor mais unido, né? As pessoas mais conectadas, entre filiais, 7 filiais, eu acho que está todo mundo mais unido. E eu acho que essa é uma medida que a direção, que os nossos maestros têm tomado para poder manter o Ministério de Louvor mais unido. Beleza, eu vou para outras perguntas aqui, que agora foi o Elton que me escreveu.
Peraí que tem um monte. Dicas durante exercícios para a pandemia, vamos fazer os vídeos. Eu vou fazer a parte já tem feito, a gente vai fazer exercícios para vocês. Como lidar com a característica dos coralistas, eu também respondi na live sobre vibrato, sobre o regente conhecer os cantores e deixar as pessoas que têm uma proximidade vocal mais próximas uma da outra, fazer realmente esses exercícios de trocas dentro do naipe. Então, isso já foi respondido. Ok. Ok, esse é do Marcelo Ansin. Mas você acha importante os instrumentistas fazer prática coral também? Sem sombra de dúvidas. A prática coral só vai te trazer mais base para o seu instrumento. Você vai ter uma percepção maior, você vai ouvir mais vozes, porque o coro, ele tem menos divisões numa orquestra, né? Numa orquestra você tem mais vozes, mais naipes, mais timbres, e no coro você tem tudo reduzido a um timbre único, que é a voz. E aí você consegue melhorar a sua percepção para entender como funciona uma linha melódica, para entender como funciona uma conversa entre as vozes, e de repente, quando você está tocando o seu instrumento, você se dá conta que você está fazendo ali uma linha que no coro seria a linha de um tenor, por exemplo, e aí você vai ter mais sensibilidade. Sem dizer que cantar é muito bom, que vai te ajudar na leitura, que vai te ajudar no seu corpo, no seu preparo corporal. Então, eu acho que só tem pontos positivos para um instrumentista fazer aula coral. Aqui na Suíça, a gente tem uma orquestra jovem, que é uma orquestra, tanto orquestra quanto coro. Eles fazem paralelo. Tanto os instrumentistas dessa orquestra também funcionam como coralistas. E, geralmente, teve um concerto que eu vi que foi bem legal, e eu posso dizer, eles funcionam como orquestra, mas eles cantam muito melhor do que eles tocam. No meio do concerto, eles levantam para cantar alguma peça, e realmente é muito melhor eles cantando do que tocando. Então, eu super indico, né, para realmente o trabalho vocal também existir dentro da rotina do instrumentista. O Pedro está perguntando quando eu vou para o Brasil. Tem que orar, eu ainda não sei. Com essa coisa de corona, só Deus sabe. Mas eu tô morrendo de saudade. Vamos lá. Ok. O Marcelo fez uma outra pergunta que eu não vou saber responder, se tem vaga para trompete. Não sei, tem que conversar com os regentes da sede. Ok, eu acho que essas foram todas as perguntas, né? Tem mais alguma pergunta aqui no Instagram que vocês querem fazer agora para eu poder responder? Tinha uma pergunta da Aline, eu não li direito com o quarteto, tinha pessoas rindo, não sei. Foram todas respondidas, glórias a Deus, foram todas respondidas. Muito bem, gente, muito bem. Eu espero que tenha sido bom, tenha sido esclarecedor. Ela falou do quarteto que a gente timbrava. Num trabalho de quarteto, tem o seu lado... Quando timbramos, eu fui embora. No trabalho de quarteto tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você escuta melhor, né? É um trabalho muito mais individual. Então, você escuta melhor e dá para coordenar melhor no quarteto. Mas, por outro lado, é muito mais difícil de timbrar, porque você tem 4 elementos diferentes para timbrar. Então, né, diferentes, eu digo, soprano, tenor, contralto e baixo, o que é muito difícil. Então, exige que as pessoas façam um investimento vocal melhor, individualmente melhor, para quando trazer para o quarteto no coletivo, ter mais ferramentas para poder se ajustar vocalmente, né? Ter mais técnica, trabalhar mais com timbre, mais com som, mais possibilidades de som. Então, é um trabalho que eu diria que é bem mais minucioso para timbrar no quarteto. Eu sinto muita saudade de cantar no quarteto, sinto muita saudade de cantar com eles, com esse grupo, porque realmente estava uma bênção antes de eu vir para cá, e Deus, enfim, nos abençoou muito, com muitos hinos e com uma mensagem de um hino que a gente sempre cantava na sede, que chama Sozinho Não Estará,
que acabou sendo um hino da nossa vida, né? Tanto a Aline, a Jaque, o Diego e eu, a gente passou por coisas desde que a gente começou a cantar junto que a gente percebeu que a gente não estava sozinho, que a gente tinha Deus o tempo todo. Passamos por dificuldades, alegrias e provas, coisas difíceis, mas essa mensagem que através do quarteto veio para nossas vidas realmente ficou, e Deus realmente mostrou pra gente que a gente não estava sozinho, que a gente não está sozinho. Então, eu fico com muita saudade. A Diva sempre falava mesmo que esse hino é a oração dela, e eu acho que é a oração de muita gente, porque é a mais pura verdade, é a mais pura verdade. A gente não está sozinho, Deus está com a gente ali o tempo todo, o tempo todo. Quero cantar de novo esse hino com vocês, se Deus quiser. Pessoal, Deus abençoe. Semana que vem a gente divulga o tema da nossa próxima live. Ainda estou pensando se a gente já vai para os sopros ou se eu ainda invisto um pouco no tema vocal, porque eu vi que tem muita coisa para se falar. Mas foi uma bênção ficar aqui com vocês. Fico muito honrado de poder estar podendo participar desse projeto e de estar podendo louvar a Deus com a minha vida através desse tempo com meus irmãos. E é muito bom sentir a comunhão de todos vocês, ver a Kessia, ver o Wellington, que eu via todo final de semana, vê-los aqui de novo, e interagir todos vocês aí pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. No Instagram eu consigo ver melhor, é só deixar meu coração mais aquecido e saber que eu pertenço a uma família que mesmo que tenha essa distância, mesmo que tenha um oceano entre nós, essa família está unida pelo amor, pela graça e pelo poder de Deus. Deus abençoe, muito obrigado. Realmente aqui já são 9h10 da noite, daqui a pouco tenho que dormir já. Deus abençoe, fiquem com Deus e até semana que vem, em nome de Jesus. Um beijo, pessoal. Tchau. Sozinho